Core, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem. E o vídeo de hoje é um vídeo em homenagem ao Dia do Físico. Hoje, dia 19 de maio, a gente celebra o Dia do Físico. Neste dia tão especial, eu decidi fazer um certo resumo da história de 3 físicas muito importantes no Brasil, pioneiras na física brasileira. Talvez vocês não as conheçam, porém, uma foi aluna de doutorado de Paul Dirac, outra amiga íntima de Feynman. Trabalharam com César Lattes, ajudaram a fundar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ganharam prêmios, ganharam medalhas, foram para o exterior. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a física no Brasil, lá nos anos 30, lá nos anos 40. Já adianto, o vídeo de hoje, terça-feira, em homenagem ao Dia do Físico, vai ser curtinho, uma prévia do que vai acontecer no podcast Panorama sexta-feira. Nessa sexta-feira vai sair um episódio especial da história da física no Brasil no podcast Panoramas. Espero que vocês fiquem aqui comigo, já deixem um like, super like para ajudar o canal. Comentem aí se vocês já ouviram falar das físicas que eu vou comentar hoje e quais os físicos importantes que vocês conhecem brasileiros. Deixa aqui no comentário já qual físico ou física brasileira importante que tu conhece, ou que tu admira, ou que tu te inspira. A primeira pioneira da física no Brasil que eu quero citar nesse vídeo, ela se chama Sônia Aschauer. Então ela viveu de 1923 a 1948 e morreu de causas misteriosas ou repentinas, acredita-se de uma doença, aos 25 anos. Ela foi aluna de doutorado de Paul Dirac na Universidade de Cambridge. Foi a primeira brasileira que concluiu um doutorado em física. A primeira mulher brasileira a concluir um doutorado em física e a primeira a concluir um doutorado no exterior, porque ela ganhou uma bolsa e foi estudar lá na Universidade de Cambridge com Paul Dirac. Todo mundo aí que ama física conhece Paul Dirac. Inclusive, nos relatos, a gente vai falar aqui um pouquinho mais pra frente como era ser orientada pelo Paul Dirac. Até meados do século XIX, as mulheres não eram nem sequer aceitas na Universidade de Cambridge. Só a partir do final do século XIX elas tiveram o direito de cursar bacharelado. A partir de 1948 que as mulheres tiveram acesso a todos os títulos oferecidos pela Universidade de Cambridge. Se vocês forem perceber, ao longo das épocas, as mulheres foram sim proibidas de ter acesso a vários locais, de estarem em locais e de possuírem um título. Então, a Sônia, ela foi uma das primeiras mulheres a conquistar este tipo de título e uma inspiração para todos nós. Os cursos de física no Brasil, como a gente conhece hoje em dia, eles são relativamente novos. Eles foram implantados nos anos 30 com a criação de faculdades de filosofia e ciências. Até então, o ensino de física e matemática era dado nas escolas de engenharia. Só a partir de 1930 que foi criada uma faculdade específica para ensinar física e matemática. Ainda assim, naquela época, fazer física não era algo muito atraente. As faculdades de filosofia e ciência criaram alguns métodos para que as pessoas fossem participar mais destes cursos. Então, eles ofereceram bolsas de estudos. Então, eu acho que isso é uma coisa que perpetuou, porque a gente sempre comenta que os cursos de física, matemática e de exatas, eles possuem mais bolsas do que os cursos, por exemplo, de humanas, ou até que a própria engenharia. Física e matemática geralmente tem bem mais bolsa de pesquisa, pelo menos no Brasil, isso já é uma coisa que vem lá dos anos 30. Além disso, naquela época, lá nos anos 30, a presença feminina ela era muito alta nestas escolas de filosofia e ciência, enquanto nas faculdades de direito, que eram muito tradicionais e conservadoras, a presença feminina era em torno de 2%, nas faculdades de filosofia e ciência, a presença feminina era em torno de 40%. Então a gente destaca que a criação dessas escolas, dessas faculdades de ciência e filosofia ajudaram que as mulheres entrassem para a ciência. Até porque naquela época as mulheres não podiam conseguir um título de doutorado. O curso de física, desde a sua criação, teve pouquíssimos alunos inscritos. Então vou falar os números para vocês. No primeiro ano, em 1934, 10 alunos. Em 1935, 5 alunos. Em 1936, 3 alunos.
Em 1937, 2 alunos e em 1938 também 2 alunos. Em 1936, o primeiro físico se formou na USP, Marcelo Dami. Em 1937, também na USP, se formou uma das primeiras físicas, a Yolande Monteau. Sonia Usher se graduou em 1942. Entre 1934 e 1944, formaram-se 9 turmas de físicos. Ao todo, graduaram-se 24 estudantes, dentre eles 6 mulheres. As 6 mulheres que se graduaram entre 1934 e 1944 são Yolande Monteau, Zila Barreto de Mesquita, Maria Heloísa Fagundes Gomes, Maria Isabel Fagundes Gomes, Sonia Usher e Elza Furtado Gomide. Sonia nasceu em 1923 e era filha de imigrantes alemães. Relata-se que ela sempre foi muito incentivada para continuar nos estudos e para estudar temas relacionados às ciências, inclusive a física, que é o que ela se graduou. Em 1944, após a sua graduação, ela foi contratada como a primeira assistente da cadeira de Física Teórica e Física Matemática na antiga USP, quando ainda era Faculdade de Ciências e Filosofia. Ela participou de várias pesquisas envolvendo mecânica quântica, em especial estatísticas de núcleos e partículas elementares em temperaturas extremamente altas. Em 1945, ela recebeu uma bolsa do British Council para estudar lá na Universidade de Cambridge com Paul Dirac. Ela e outros alunos do Paul Dirac comentavam que ele não era um orientador muito presente e não era um orientador que realmente se interessava pelo que os estudantes estavam fazendo ou lia o trabalho dos estudantes. Inclusive, ele passava temporadas de 1 ano ou 2 anos fora de Cambridge e os alunos que se virassem. Inclusive, a Sonia, por vezes, demonstrou nas cartas que ela estaria pensando em desistir do doutorado e voltar para o Brasil. Inclusive, no Brasil, ela tinha a sua vaga garantida de assistente lá nas cadeiras de Física Teórica e Física Matemática, mas ela chegou, então, a concluir o doutorado. Ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar um título internacional de doutorado em Física. Dirac disse sobre Sonia após a sua morte: ela era sempre muito industriosa e aguda em seu trabalho e fez tais contribuições à ciência que sobreviverão em seus trabalhos publicados. Se tu tiver interesse em conhecer mais sobre a história da física no Brasil, escute o podcast Panoramas, que vai sair nesta sexta-feira, e os links para o podcast Panoramas estão na descrição. Agora eu vou comentar sobre uma outra segunda pioneira no Brasil que eu admiro muito, que é a Elisa Frota Pessoa. Saímos de São Paulo e vamos para o Rio de Janeiro. Elisa Frota Pessoa trabalhou com física experimental e desde quando ela era estudante, relata-se que ela já reclamava da falta de laboratórios de cadeiras experimentais na física, porque ela acreditava que a pessoa não poderia apenas estudar a teoria em física, ela precisava colocar a mão na massa, ir para os experimentos e verificar quais eram os reais problemas na física que tu encontrava ao realizar experimentos. A Elisa, ela dava aula por 2 anos seguidos para suas turmas. Ela pegava uma turma e ao longo de 2 anos ela trabalhava com aquela turma. No primeiro dia de aula, ela fazia uma aula magistral contando a importância da física, a física na sociedade, onde tu aplicava os problemas de física. Então ela fazia com que os alunos realmente entendessem o objetivo e o significado de usar a física no dia a dia. Também contam que nos seus exames e provas, ela sempre colocava perguntas que obrigavam os alunos a usarem muito a criatividade. E por vezes, mesmo que o aluno errasse a questão, o valor final, ela dava pontuação e comentários positivos pela criatividade e pelas técnicas que o aluno utilizou para tentar resolver aquele problema. E através dessa criatividade, das resoluções que os alunos faziam, ela conseguia encontrar alunos que tinham grande potencial
para se tornarem físicos, sendo ela professora de muitos físicos conhecidos hoje no Brasil. Ela trabalhava com física experimental nuclear e foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, no Rio de Janeiro, onde o Seixas trabalha atualmente. Ela também foi a autora do primeiro paper publicado pelo CBPF, chamado Sobre a Desintegração do Meson Pesado Positivo. Elisa Frota Pessoa e Neuza Margem. A gente vai falar da Neuza, vai ser a nossa terceira pioneira, então aguenta um pouquinho. Foi publicado em 1950. Esse trabalho foi muito importante porque pela primeira vez obtiveram-se resultados que fizeram com que nós entendêssemos melhor as interações fracas. Na primeira Conferência Internacional do Uso Pacífico de Energia Nuclear, a Elisa Frota Pessoa foi a única brasileira, a única pesquisadora / pesquisador, o único cientista brasileiro que teve seu trabalho aceito para ser apresentado lá na Suíça. Ela também inventou um método de soma que é utilizado em pesquisas de física nuclear. Ela se formou em física em 1942. Então a gente fala da Sônia, a gente fala da Elisa e agora a gente vai falar da Neuza Amato, que é uma das primeiras pesquisadoras, na verdade, do CBPF. E repito aqui, se tu quiser saber mais sobre a história da física do Brasil, escute o nosso podcast Panoramas na sexta-feira. Neuza Amato nasceu em 1926 e também filha de imigrantes libaneses. A Sônia é filha de imigrantes alemães e a Neuza filha de imigrantes libaneses. Porém, diferentemente da Sônia, que era muito incentivada nos estudos, a Neuza, por outro lado, o pai dela queria que ela trabalhasse e não que estudasse. Porém, o seu professor de matemática na época viu que ela tinha um grande potencial para matemática e física e ele ajudou ela com aulas particulares para que ela pudesse prestar o vestibular e estudar física. Bacharelou-se em física aos 19 anos em 1945. O sonho da Neuza era trabalhar com pesquisa. Só que ela precisou começar trabalhando dando aula. Ela dava aula em 2 colégios, mas a pesquisa sempre foi a sua paixão. Então, o César Lattes convidou a Neuza Amato para ir trabalhar como pesquisadora no CBPF junto da Elisa Frota Pessoa. Só que detalhe, a Neuza trabalhava gratuitamente fazendo pesquisa no CBPF. A Elisa Frota Pessoa e a Neuza Amato foram pioneiras da física no Brasil, rompendo barreiras de preconceito, mudando ideias que as pessoas tinham da presença feminina na física e são verdadeiras inspirações para todos nós. A Neuza Amato, como eu falei, Neuza Margem, que é o nome de solteira dela, foi, junto com a Elisa Frota Pessoa, as autoras do primeiro paper publicado no CBPF. Neuza Amato foi contemplada com uma bolsa do CNPq e fez estudos lá na Universidade de Turim, na Itália. A Neuza Amato trabalhava com física nuclear também e mesons estranhos. Elas trabalhavam, tanto a Elisa Frota Pessoa como a Neuza Amato trabalhavam com física nuclear, emulsões nucleares. Quando a Neuza Amato estava lá na Itália, ela conheceu o marido dela, italiano, e vejam bem, ela se recusou a ficar na Itália após a conclusão da bolsa, porque ela não queria deixar de fazer pesquisa no CBPF, ela sempre teve essa paixão e quis trabalhar como pesquisadora. Então, ela e o marido se mudaram para o Brasil, e aí o marido foi trabalhar ajudando o pai dela, e a Neuza Amato continuou fazendo pesquisa no CBPF até a sua aposentadoria em 1996. Ela foi homenageada e recebeu a medalha de honra ao mérito pelo CNPq. Espero que a história dessas 3 pioneiras da física no Brasil e vocês conhecerem um pouquinho da história da física, como ela foi criada, que é algo recente, que poucas pessoas queriam fazer física, a criação das bolsas para motivar as pessoas a estudarem física e matemática, façam com que vocês entendam a importância da ciência, a importância da presença feminina nas ciências, e eu espero que vocês fiquem um pouco mais animados com o dia de hoje. Dar os parabéns a todos os meus colegas físicos, a todas as pessoas que sonham em fazer física, que gostam de física e se sintam um pouquinho físicos também. Repito mais uma vez, na sexta-feira vai sair o nosso podcast Panoramas, com aí mais de 1 a 2 horas falando sobre a história da física no Brasil.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa o like, comenta, curte, compartilha. Me segue no Instagram, Twitter, Bibi Bailas, Facebook, Física e Afins. E escutem o podcast Panoramas no Instagram e Twitter, Panoramascast. Até a próxima. Tchau!